Olá pessoal, nesta aula vamos aprender como zebrar uma tabela utilizando jQuery. Para isso, eu criei um HTML com uma tabela e informei um ID para essa tabela. Dentro dessa tabela, eu estruturei ela em cabeçalho, ou thead, e tbody com todas as TRs que eu quero zebrar. E coloquei em um arquivo separado o script que vamos gerar para poder zebrar essa tabela. Para começar o nosso script, vamos recuperar essa tabela com o ID filmes. Dentro dessa tabela, eu quero acessar a tag tbody e dentro de tbody, as TRs desse tbody. Em cada uma dessas TRs, eu quero agora adicionar uma classe a elas. Então, add class. A gente poderia também utilizar a função CSS para alterar direto no script os atributos de estilo dessas TRs. Mas, para aumentar a nossa flexibilidade, né, eu criei aqui uma classe ímpar para poder ser aplicada às TRs ímpares. Mas, por enquanto, vamos simplesmente aplicar essa classe em todas as TRs dessa tabela, em todas as TRs do corpo da tabela. Então, vamos ver. E está aí, todas as TRs ficaram cinza. Agora, aqui dentro do nosso seletor, nós podemos utilizar um outro seletor, que é o seletor odd, para encontrar apenas as ocorrências ímpares dessas TRs. E aí a gente consegue o efeito zebra que nós nos propusemos a fazer no início dessa aula. Agora, esse efeito, como vocês viram, é um efeito muito simples de se conseguir, né? Aqui nós estamos zebrando linha sim, linha não, né? Então, estamos colocando com a cor cinza apenas as linhas ímpares. Mas imagine que a gente quisesse aqui zebrar de duas em duas linhas, fazer um efeito de zebra de 2 em 2. Como é que a gente poderia fazer isso? Para esse tipo de efeito, esse seletor ele já não atende a gente. A gente vai precisar utilizar um outro pseudo-seletor. E existe um outro pseudo-seletor muito interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o pseudo-seletor nephew-child. Então, vamos lá. NTH child. Esse seletor, pessoal, ele permite que você indique a posição do elemento que você quer alcançar com base em alguns critérios. Então, por exemplo, você pode utilizar o critério, né, de posição no índice. Então, eu vou colocar aqui uma posição 3 no índice. Isso daqui vai pintar apenas a linha número 3. Percebam que, utilizando esse pseudo-seletor, o índice não começa da posição 0, ele começa da posição 1, tá? Mas isso é exclusivo aqui desse seletor. Se fosse um array, por exemplo, ou uma coleção, começaria do 0. Uma outra forma de utilizar um outro parâmetro que a gente pode passar nesse pseudo-seletor é exatamente odd ou even. Então, a gente poderia, aqui dentro dele, colocar odd ou colocar even, que a gente conseguiria também o efeito de pintar as linhas pares ou ímpares. Então, está aí. Agora, nós temos uma terceira alternativa, que é a de passar uma equação para esse pseudo-seletor. E a equação ela se dá da seguinte maneira. Eu preparei aqui para vocês, né, uma explicação para essa equação. A equação é simples, é essa daqui. AN mais B. Isso aqui vai dar a posição x, ou seja, o índice que ele vai alcançar com essa equação. Então, por exemplo, se a nossa equação for
E assim, a posição B, o elemento B aqui, ele não é obrigatório. Então, por exemplo, essa aqui é a nossa expressão. Se a nossa expressão for 2n, isso aqui significa 2 vezes, e o n vai variar incrementalmente, né, o número aqui, a partir de 0. Então, é 0, esse n aqui vale. Vamos lá. O n é equivalente aqui a 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá bom? Então, aplicando esta equação no nosso seletor, então se eu colocar aqui 2n, vamos ver aqui o resultado. 2n. Então, tá aí. Ele está zebrando a nossa tabela de 2 em 2. Ou seja, esta equação, ela retorna os números pares para a gente. Por quê? 2 vezes 0 igual a 0. Então, ele não vai pintar nenhuma posição. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante. E se a gente aplicasse aqui essa outra expressão, 2n mais 1. Isso aqui significa, na primeira ocorrência, 2 vezes 0, que é igual a 0, mais 1 igual a 1. 2 vezes 1 mais 1 igual a 3. Então, 2 mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, ele vai zebrar, ele vai aplicar essa equação nas linhas ímpares. Então, vamos ver aqui o efeito. Vamos colocar aqui 2n mais 1. Então, tá aí. Né? Então, o que nós queremos aqui? Se a gente quer zebrar de 2 em 2, né? Percebam que não são as linhas pares. Né? Eu quero zebrar as seguintes linhas. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu quero zebrar esta linha. Vamos deixar aqui sem o efeito de zebra. Então, o que nós queremos é zebrar essas duas linhas, ou seja, a posição 3 e 4. Essas outras duas linhas, de 2 em 2. Ou seja, a minha expressão vai ter que ser um pouquinho diferente do que essas que a gente está vendo aqui. E vai ser exatamente essa última opção aqui. Que é o quê? Eu vou zebrar as linhas 3 e 4, 7 e 8, 11 e 12. Ou seja, em blocos de 2 em 2. Então, para isso, eu vou precisar de duas linhas de código aqui. Uma primeira, com essa expressão, e uma segunda, com esta expressão. Vejam que essa segunda aqui, ela busca as ocorrências de números, as ocorrências de 4 em 4. Tá? Vou reduzir aqui para vocês darem uma olhada no código. Então, esse código aqui de cima é o que zebra a nossa tabela de 1 em 1. E esse aqui, essas duas linhas, vai dar o efeito de zebrar as linhas de 2 em 2. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E vejo vocês no próximo exemplo. Tchau, tchau.